Saudações, nação rubro-negra, com um pouco de atraso, mas ele sempre chega. Sim, ele, o pós-jogo mais odiado da internet brasileira, está aqui em mais uma edição e com a vitória do Flamengo de 3-0 em cima do Fortaleza, lá na capital cearense. Um jogo que, olha, se fosse 3-0 para o outro lado não seria nenhum problema sério. Agora 3-0 para o Flamengo, da forma como foi, um jogo completamente mentiroso. O Flamengo não merecia essa vitória, mas levou, é o que mais importa. Lembrando a você que este, o pós-jogo mais odiado da internet brasileira, é aquele que sempre chega atrasado, mas sempre chega. É um oferecimento da Shopee. Aqui embaixo na descrição você tem um cupom de desconto que você pode utilizar na sua primeira compra na Shopee e ganhar R$10 de presente. Inclusive, nesse domingo, 10 de outubro, tem liquidação na Shopee, mais uma das liquidações da Shopee, então vale a pena você usar esses R$10, tem muita oferta, milhões de produtos, inclusive este belíssimo manto sagrado rosa e azul que eu comprei lá na Shopee alguns meses atrás. Aproveitando, estamos no mês do Outubro Rosa, né? Nunca é demais lembrar a prevenção, né? Salva vidas, né? E prevenção do câncer de colo de útero e do câncer de mama não é apenas no mês de outubro, mas no mês de outubro fazemos todas as homenagens devidas a aquelas que lutam na batalha contra o câncer. Agora sim, vamos falar dessa digníssima pelada e olha, o jogo Fortaleza e Flamengo merecia o título de digníssima pelada, não só a força de expressão. De fato foi um jogo muito ruim no primeiro tempo, tanto que vocês nem sentiram falta desse pós-jogo. Um jogo muito ruim, morno demais, arrastado, típico de times que estão lá em cima na parte de cima da tabela e que tem bastante a perder e por isso não se arriscam muito, estudam bastante seu adversário. Mas eu acho que Fortaleza e Flamengo passou do ponto de ser ruim para um jogo entre times que estão lá brigando pelas primeiras posições. O contexto era o seguinte: quem vencesse seria, ao menos temporariamente, vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro ganhou mais uma vez, está lá disparadíssimo na frente, e seria horroroso para as pretensões do Flamengo, que estava antes da bola rolar um ponto à frente do Fortaleza. Seria péssimo empatar ou perder, sair de Fortaleza sem os 3 pontos seria ruim demais. Ruim demais como foi o primeiro tempo. O time desconcertado, Vitinho e Rodrigo Caio completamente transtornados. O Vitinho quase foi expulso e merecia. Sinceramente, eu acho que a arbitragem errou em não ter expulsado o Vitinho, porque completamente indisciplinado, né? Deu um chute, dependendo do árbitro, poderia até ser interpretado como uma agressão ao seu colega de trabalho. Muito alterado o psicológico da equipe. No primeiro tempo foi ruim demais, não só atacando, né? Tanto que quem criou chances, né? Léo Pereira e Thiago Maia. O Pedro estava completamente sumido em campo em todo o primeiro tempo da partida, não teve uma oportunidade de fazer. Aí veio o segundo tempo. Pouca coisa mudou na equipe, que vale destacar, estava desfalcada dos jogadores da data FIFA, né? Gabigol e Everton Ribeiro servindo a seleção brasileira. Arrascaeta, que não se sabe se vai continuar servindo a seleção do Uruguai, porque se machucou no belíssimo jogo contra, sei lá quem, acho que foi a Argentina. A data FIFA só serve para isso, né? O clube que paga o salário do atleta, na hora que precisa, não tem. O Arrascaeta teve um estiramento, se eu não me engano, de grau 2, vai demorar um pouquinho para ele voltar aos gramados, aí, algumas semanas, e estamos a menos de 2 semanas do começo da decisão da Copa do Brasil, então catastrófica essa data FIFA, já trouxe o que ela vem sempre para trazer, né? Lesão nos nossos jogadores. Mas eu dizia que então, os 3, né, os 2 da seleção brasileira, mais o Arrascaeta e o Isla, não jogaram, isso é fato. Diego Alves mais uma vez poupado, havia expectativa de que ele voltasse no jogo passado. Ele não atuou por conta de sintomas de gripe, e aí a gente pode interpretar muita coisa disso, e não jogou mais uma vez. Estava sendo preparado para essa partida, mas acabou sendo retirado da relação. Quem também não jogou foi o Bruno Henrique. Bruno Henrique, aprimorando a parte física, não jogou, não foi sequer relacionado para atuar contra o Fortaleza. Por isso, o Michael ganhou uma chance no ataque e não vinha rendendo bem, é bem verdade. Agora, no segundo tempo, tudo mudou e o Renato Gaúcho deve ter o bumbumzinho dele virado para a lua, que olha, meu Deus do céu,
Flamengo em 7 minutos marcou 3 gols, deram uma mísera chance para o Pedro, ele foi lá e botou no fundo da rede do Fortaleza. E aí a equipe do Vojvoda desmontou completamente, né? Fez o segundo gol com o Michael e logo na sequência, de novo o Michael, 3-0, números finais da partida que eu repito, o Flamengo não merecia vencer, principalmente pelo que não fez no primeiro tempo, uma exibição muito ruim e que foi coroada no segundo tempo. Futebol, frase nova, hein? Futebol é uma caixinha de surpresas, então acontece esse tipo de coisa. Uma goleada mentirosa, na minha opinião. O Flamengo não merecia sequer vencer o jogo, muito menos por 3-0. E aí, beneficiado pela derrota do Palmeiras que veio na sequência, é até um dos motivos de eu ter gravado o vídeo um pouco depois do que vocês estão acostumados, mas o Palmeiras perdeu em casa, tudo bem, cheio de reservas, mas perdeu em casa para o Red Bull Bragantino, outro que está ali no topo da tabela também brigando, e acabou deixando a segunda posição livre para nós, portanto já pode ensaiar o coro de segue o vice-líder, porque o líder está muito lá na frente. Mas na bem da verdade, né, a gente tem sempre que fazer essa ressalva, o campeonato está completamente bagunçado e vai ficar mais ainda, justamente porque data FIFA. O Flamengo tem 3 jogos a menos desde o começo do campeonato, desde a segunda rodada tem jogo atrasado, segunda e quarta se eu não me engano. Tem jogo contra o Grêmio, contra o Atlético Paranaense, os dois fora de casa, e o jogo contra o Atlético Goianiense no Maracanã. Esses 3 jogos estão atrasados, vão acontecer aí ao longo de outubro e novembro, porque a CBF se recusa a encerrar o campeonato além de 5 de dezembro, como estava planejado. A CBF quer que os jogadores existam em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu acho que é mais ou menos isso o raciocínio deles, que só pensam em grana, né? E, inclusive, acho que essa última data FIFA agora, a depender do que acontecer no Jogo do Brasil neste domingo contra a Colômbia, eu acho que os clubes já podem fazer uma belíssima pressão na CBF justamente para não liberar. E por que eu digo isso? Porque o Brasil, caso vença a Colômbia, e ainda assim tem mais um jogo nessa data FIFA, se eu não me engano é contra o Uruguai sem Arrascaeta, o Brasil só precisa de mais 3 pontos em metade das eliminatórias aí para confirmar a vaga. No atual modelo, nenhuma seleção ficou fora da Copa do Mundo com 30 pontos ou mais. O Brasil já tem 27. 9 jogos, 9 vitórias. Tudo caminha para conseguir pelo menos mais uma vitória aí nessa restante de data FIFA. Então acho que a partir de novembro tem que ser repensada aí a liberação de atletas brasileiros, porque o Tite já vai estar com a seleção classificada, apenas cumprindo tabela, e pode muito bem escalar jogadores de outras equipes, no máximo um atleta de cada equipe, justamente para não prejudicar quem está na sequência, no final de temporada, com jogadores já cansados, extenuados fisicamente e psicologicamente também, no final de temporada disputando o título e tendo que se preocupar com lesão de jogador na seleção brasileira. É o cúmulo, mas é o que acontece no nosso digníssimo futebol brasileiro. Mas é isso, o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira contra o Juventude no Maracanã, no jogo lá no turno, no Alfredo Jaconi. O Flamengo foi derrotado por 1-0, dessa vez não pode nem pensar em perder pontos, o Juventude que está ali brigando nas últimas posições, briga para não cair, e o Flamengo não pode se furtar em conseguir esses 3 pontos fundamentais, né? O Atlético Mineiro está disparado, e eu volto a falar da questão dos jogos a menos. O Galo tem 1 jogo a menos, nós temos 3. Então, calculando a difícil hipótese de o Galo e Flamengo vencerem todos esses jogos aí, a diferença, que agora seria de 13 pontos, não, está em 11, né? Está em 11 pontos a diferença, cairia mais 6 pontos, 5, e ainda tem um confronto direto entre Flamengo e Atlético Mineiro nesse segundo turno. Então o campeonato está em aberto se o Flamengo levar ele a sério. Não parece que vai acontecer, a gente sempre faz essa ressalva aqui que Renato Gaúcho prioriza Copas, né? Ele prefere títulos de Copa, e o Flamengo já deixou ali uma vantagem muito grande para o Atlético Mineiro. Eu, particularmente, acho que esse campeonato do Atlético Mineiro só perde para ele mesmo. Me parece até mais ganho do que, por exemplo, o Palmeiras estava em 2009, quando fomos lá e ganhamos no apagar das luzes, ou mesmo 2020, que o Flamengo em alguns momentos chegou a ter 7 pontos de desvantagem para o Inter e ainda assim foi campeão. Mas é isso, me estendi demais, meus queridos. Nos vemos na quarta-feira.
Um beijo nas crianças, vamos curtir essa vitória. Um bom domingo para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.